A paz, caros irmãos e irmãs. Gostaria de partilhar um pouco com vocês sobre o tema do perdão. Perdão, um tema assim muito difícil, já que a nossa tendência muitas vezes é vingar-se, né? Mas o Senhor convida-nos a perdoar, né? A palavra perdão vem do latim perdonare, que quer dizer dar a mais, per mais, donare, doar. Doar mais que a pessoa merece. Mas para que possamos compreender o que Jesus pede-nos, precisamos compreender o que diz a palavra de Deus, né? Em Levítico 24, 17 a 21, fala assim: todo aquele que te ferir mortalmente, um homem será morto. Quem tiver ferido de morte, um animal doméstico, dará outro em seu lugar. Vida por vida. Se um homem ferir o seu próximo, assim como fez, assim se lhe fará a ele. Fratura por fratura, olho por olho e dente por dente. Ser-lhe-á feito o mesmo que ele fez ao seu próximo. Então vemos aí em Levítico, né, na palavra de Deus, a lei de talião aqui escrita, né? Olho por olho, dente por dente. A mentalidade era colocar um limite na vingança. Então, se alguém quebrou uma perna sua, você pode quebrar a perna do outro. Não pode quebrar as duas. Se eu quebrar um dente de uma pessoa, eu posso quebrar o dente da outra pessoa. Mas um dente só, não dois. Era uma forma de colocar limite. E essa lei de talião é uma lei da Mesopotâmia, tá? Feito pelo o rei Hammurabi em 1770, onde ele mandou escrever, né, na escrita cuneiforme, uma série de prescrições, e uma delas é essa, da lei de talião, que quer dizer da retaliação, o limite da retaliação. Ou seja, o agressor ele vai ser punido proporcional ao mal que ele fez. Tá? Então essa é a lei de Hammurabi, né? A lei de talião. Né? Essa palavra lei de talião vem do latim, tá? Lex talis. Talis quer dizer o quê? Idêntico. Ou seja, lei idêntica. Literalmente quer dizer isso. Ou seja, o mal que eu cometo para o outro deve ser idêntico ao mal que eu recebi. Essa era a mentalidade que influenciou inclusive a Sagrada Escritura, né? Olho por olho, dente por dente, a expressão mais comum. Mas Jesus vem como que quebrando essa mentalidade. Está em Mateus 5, 43 a 44. Jesus fala: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Então aqui Jesus coloca a antiga mentalidade, olho por olho, dente por dente. Agora, ele convida-nos a, se alguém bater na sua face direita, oferece-lhe também a outra, à esquerda. Jesus ensina-nos a suportar a maldade com o bem, né? Não ao contrário, revidar ao mal, vingar-se. Lá em Mateus 18, 21 a 22, Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Veja bem, naquele tempo de Jesus existiam várias escolas rabínicas e não eram todas tinham o mesmo pensamento. Alguns tinham a ideia que tinha que perdoar 7 vezes, outras 3, outras 4. Eram várias formas de pensar. Então aqui Pedro foi muito generoso, né? Ou seja, perdoar até 7 vezes, né? Seria o número da plenitude, né, para o judeu. Mas Jesus fala: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre, né? O Senhor convida-nos a perdoar sempre, né? Um desafio para cada um de nós. São João Crisóstomo, no século IV, vem aqui nos falar sobre algumas dicas concretas de como lidar com o perdão. Um convite a
para que a gente possa perdoar. Ele foi bispo de Constantinopla e é doutor da igreja. Nas suas homilias do Evangelho de Mateus, número 61, ele coloca alguns elementos que eu gostaria de partilhar com vocês. Primeiramente, ele fala: Cristo pede-nos duas coisas: que condenemos os nossos pecados e perdoemos os dos outros. Então, a primeira coisa que temos que fazer é condenar os nossos pecados, reconhecê-los e condená-los, e perdoar os dos outros. E assim ele fala: façamos a primeira, condenar os próprios pecados, para que possamos fazer a segunda, que nos será então mais fácil, né? Assim ele diz: pois aquele que pensa sobre os seus pecados será menos severo para com os seus companheiros de miséria. Quando somos capazes de perdoar de reconhecer os nossos pecados, com mais facilidade seremos menos severos para perdoar os dos outros, né? Assim ele fala: companheiros de miséria. Todos somos miseráveis, todos somos pecadores, todos precisamos perdoar-nos uns aos outros. Assim diz São João. São João fala um elemento muito profundo que é: não perdoemos apenas com a boca, mas do fundo do coração, né? Para não voltarmos contra nós próprios o ferro com que pensamos trespassar os outros, né? Então nós precisamos perdoar do fundo do nosso coração e não apenas pela boca, né? E aqui ele fala de um elemento que nós sabemos que acontece quando nós não perdoamos alguém. Ele fala do azedume. Azedume, que nossa alma fica muito ruim quando nós somos capazes de perdoar os outros. No Salmo 50, versículo 5, Davi fala assim: eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Portanto, caros irmãos e irmãs, somos convidados a reconhecer que nós somos pecadores e diante de nós está o nosso pecado. Imagina se nós tivéssemos sempre diante dos nossos olhos os nossos pecados. Para olhar o pecado dos outros, nós teríamos que desviar-nos dos nossos próprios pecados. Assim nós fazemos, né? Nós nem olhamos direito nossos pecados, mas olhamos com muita facilidade e condenamos, né, os pecados dos outros. Então está aqui. Aprendamos com Davi. O meu pecado está sempre à minha frente. E aqui São João Crisóstomo fala algumas vantagens do perdão, tá? Então gostaria de colocar aqui quatro dicas que esse santo nos traz. Primeiro, mereces o perdão dos teus pecados, né? Então nós merecemos o perdão dos pecados. Se nós merecemos o perdão dos pecados, nós precisamos também, né, perdoar os outros. Como diz a oração do Pai Nosso: perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Precisamos perdoar os outros. Segundo, exercitas a paciência e a coragem, né? Como que suportar o pecado dos outros, perdoá-los, nos torna mais pacientes e ao mesmo tempo com mais coragem. Terceiro, adquires mansidão e a caridade, né? Com isso, você não vai se zangar com o que os outros fazem com você, mas ao contrário, ele fala que seremos mais caridosos, né? E seremos capazes de amar mais as pessoas. E quarto, arrancas totalmente a cólera do teu coração. Então, que a gente arranque toda a cólera que muitas vezes atravessa os nossos corações e quer se alojar, né? Assim ele fala: aquele que liberta a sua alma da cólera também se desembaraça da tristeza. Não desperdiçará a sua vida em tristezas e vãs inquietações. Então, caros irmãos e irmãs, sabemos que muitas vezes a falta de perdão acarreta-nos tristeza, a tristeza da alma, e Deus não quer isso, né? Punimos-nos a nós próprios quando odiamos os outros. Só fazemos bem a nós próprios quando os amamos, né? Então, que possamos aí ouvir os conselhos de São João, né?
Crisóstomo, para que a gente possa amar os outros. E assim fala que todos te respeitarão, mesmo os teus inimigos, ainda que sejam os demônios. Se nós amamos, se perdoamos uns aos outros, até todos respeitarão a gente, até o demônio. Assim ele fala. Né? Gostaria de partilhar aqui algumas palavras de Mahatma Gandhi, que tem um profundo significado. Ele fala assim: o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Então, o fraco não perdoa. Só quem tem coragem, quem é forte. Esse sim perdoa. Ele fala assim: olho por olho, e o mundo acabará cego. Olho por olho, e o mundo acabará cego. Se cada um quiser vingar-se do outro, né, o mal que recebi, eu faço mal por outro, nós estaremos cegos. Né? Assim fala também Tertuliano. Você quer ser feliz? Por um instante, vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Tá? Tertuliano. Pensemos nisso. A vingança pode trazer um prazer momentâneo, mas não é permanente. O perdão, sim, nos leva a sermos felizes. Sêneca chama atenção do perdão que nós damos para os outros e às vezes nós não nos perdoamos. Assim ele fala: aos outros perdoa sempre e a ti nunca. Né? Portanto, o perdão também refere-se a nós. Precisamos perdoar-nos a nós mesmos pelos nossos erros, nossos defeitos. Augusto Cury fala: os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Né? Se a gente não perdoa alguém, e quem já passou por essa experiência sabe, que você parece estar dormindo com aquela pessoa, só pensa nela. Você não quer pensar nela, mas só pensa nela. E muitas vezes aquele pensamento lhe rouba o sono. Né? E aqui vou ler o trecho de Efésios 4, 26 e 27. Ele fala assim: mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Né? Portanto, caros irmãos e irmãs, se nós irarmos-nos, né, fomos atingidos pela cólera, ficamos com raiva, bravos, não pequemos, silenciemos-nos. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Ou seja, antes de escurecer o dia, você perdoa aquela pessoa. Né? Não deixe que o ressentimento prevaleça seu coração. Não deis lugar ao demônio. Quando nós não perdoamos, levamos para nossa cama, para nossa casa, o ressentimento, a raiva, acabamos que damos lugar a quem? Ao demônio. Né? O demônio como que vai dormir conosco. Que Deus ajude todos nós a vencermos a falta de perdão, né? E ao contrário, perdoando todos aqueles que fizeram mal para nós, no passado, no presente e o que farão ainda. E Deus com certeza também nos dará o seu perdão. Rogo sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abraços. Padre Marcelo Facchina.